Olá, estamos aqui de volta. Vamos falar agora sobre o parlamentarismo, continuando aqui na nossa aula 1. No parlamentarismo, a diferença é que a função de chefe de Estado é exercida pelo presidente da República. Então, nós temos ali essa chefia de Estado, gente, ela pode ser tanto se houver em caso de monarquia, quanto em caso de eleição pelo voto popular. No Estado Democrático de Direito, nós temos essa diferenciação. Então, no parlamentarismo, ele pode ser tanto no Estado Democrático de Direito, aqui pelo voto, tanto quanto pela rainha da Inglaterra, por exemplo, quando houver uma monarquia. Então, no parlamentarismo, a função de chefe de Estado é exercida pelo presidente da República ou pela rainha, como na Inglaterra, enquanto que a chefia de governo é exercida pelo primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro, ele também pode ter o nome de chanceler, como é o caso da Alemanha. Quando se fala no Jornal Nacional, às vezes, nos jornais de forma geral, você às vezes vê a chanceler Angela Merkel. Então, a chanceler Angela Merkel, ela é a primeira-ministra lá da Alemanha. E aí você consegue entender. Quando fala de chanceler ou primeiro-ministro, é a mesma coisa. Qual é a característica? Aqui nós temos, no parlamentarismo, é eleito pelo voto da maioria dos parlamentares. Então, aqui não é voto como acontece no sistema presidencialista, em que é uma eleição. E também não é o chanceler ou o primeiro-ministro não recebe esse cargo também por hereditariedade, como é o caso da rainha, que vai passando o poder por meio do sangue, né, da hereditariedade. Então, o primeiro-ministro, ele é voto por maioria dos parlamentares. Então, portanto, é uma representatividade indireta da vontade popular. Então, o seu mandato também, ele não tem prazo definido, porque pode haver uma queda do seu governo por falta de apoio parlamentar. Ou seja, existe um instituto chamado voto de desconfiança. Esse voto de desconfiança é uma estratégia da oposição quando assina um documento chamado moção de censura ou moção de desconfiança para derrubar o primeiro-ministro. É o que aconteceu com a primeira-ministra britânica, Theresa May. Ela chegou ao poder pelo Partido Conservador e caiu pelo voto de 158 dos parlamentares, que lá são 315 ao todo. Portanto, então foi a maioria. Por quê? Porque o Partido Conservador entendeu que ela não estava representando bem as ideias conservadoras, principalmente na área econômica do país. Então, ela, como não tem um mandato definido, a substituição pode acontecer bastando ter esse voto de desconfiança. Então, são as características aí em relação ao parlamentarismo. Agora, em resumo, gente, aqui para a gente entender em relação ao Brasil. Só esse aqui é importante que vocês guardem, porque cai muito em concurso isso. Então, aqui nós temos a nossa forma de governo é uma república, que é a forma de governo cujo poder emana do povo. Se a nossa forma de governo fosse uma monarquia, o poder passaria pelo sangue, como é no caso da Inglaterra. Então, aqui a nossa forma de governo é uma república. A nossa forma de Estado é uma federação. Então, nós somos federalistas, nós herdamos essa ideia aqui, nós adaptamos do federalismo americano. Nosso é o federalismo latino, que é a forma de organização do Estado
por meio de um poder soberano e Estados-membros, unidos por uma Constituição. Lembrando aqui que no federalismo americano, eles não são federalismo por... aqui, lá nos Estados-membros, eles têm o direito de secessão, então eles são unidos por um tratado internacional, né, e depois constituíram lá a Constituição dos Estados Unidos, e eles são unidos e formam Estados-membros, mas eles têm o direito de secessão. Aqui, no caso do Brasil, nós não temos o direito de secessão, ou seja, é a união que está prevista no artigo 1º da Constituição Federal, união indissolúvel, ou seja, nós não podemos separar os estados. A forma de poder é a democracia, que é um sistema político que o povo elege seus dirigentes por meio de eleições. E o sistema de governo é o presidencialismo, é a forma de governo em que o presidente da República é chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo. E nós vemos, então, que no sistema parlamentarista, o chefe de governo é o primeiro-ministro e o chefe da nação é o presidente da República ou a monarquia, ou a rainha, no caso da Inglaterra. Vamos ver aqui as características de um sistema presidencialista. As principais características são: a primeira, a legitimidade popular direta do chefe do Poder Executivo. Isso está previsto lá no artigo 77 da Constituição Federal, que trata da eleição para presidente, para vice-presidente da República. No artigo 28 também da Constituição, que trata da eleição para governador e vice-governador. Então nós temos aqui, já entendendo um pouquinho da diferença, por simetria, o governador ele vai ser chefe de governo, mas não vai ser chefe de nação. Então tem essa diferença que nós vamos aprofundando em aulas que nós vamos estudar lá do Poder Executivo Estadual, nós vamos entender essa diferença também. Então, lá no artigo 29, no inciso 1 e 2, nos incisos 1 e 2, que tratam da eleição para prefeito e vice-prefeito. Aqui também, pelo princípio da simetria, nós temos aqui o presidente, o prefeito e vice-prefeito, também com regras parecidas com a do presidente e do governador. A segunda aqui característica em relação ao presidencialismo é a unipessoalidade do chefe do executivo. O que significa? Significa que as decisões devem ser da pessoa do presidente da República. Está lá no artigo 84, no inciso 1. Então, como chefe do executivo, nomear e exonerar ministros, iniciar processo legislativo de sua competência. Então, aqui, como presidente, ele tem essa função. Lembrando aqui, no caso, é como chefe de governo. Uma outra característica é a separação entre poder executivo e poder legislativo. No artigo 2º da Constituição Federal, estabelece que são poderes, e aí vem, da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e também o judiciário. Vamos ver agora, então, quem pode ser presidente da República. Então, tem as regrinhas que estão lá no artigo 12, no parágrafo 3º, no inciso 1, e no artigo 14, parágrafo 3º, no inciso 6º, a linha A da Constituição Federal. Então, nesses dois artigos, tem os requisitos para uma pessoa ser o presidente da República. Então, a primeira é ser brasileiro nato. No caso de presidente da República, não pode ser naturalizado. Brasileiro nato. Ter idade mínima de 35 anos. Então, diferentemente do que nós temos lá de deputados estaduais, de deputados, de vereadores, aqui a idade mínima é de 35 anos.
igual ao do senador. Então, para deputado, a idade é de 21, para senador, 35, presidente da República também 35. Tem que estar em pleno exercício dos seus direitos políticos. Esse aqui você tem que olhar a Lei Complementar número 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa. Aqui nós temos lá um período de 8 anos. Então você tem que analisar a Lei da Ficha Limpa, em que você tem condenações que pode suspender o direito político por período de 8 anos. Uma outra característica é que para ser presidente da República tem que ter filiação partidária. Não pode ser sem partido. Vamos ver agora o sistema eleitoral brasileiro. No Brasil, o sistema eleitoral é majoritário e em 2 turnos. O que significa isso? Esse sistema está previsto lá no artigo 77 da Constituição Federal e significa que as eleições têm 2 turnos e que a maioria deve ser absoluta, aqui não computados os votos brancos e os votos nulos. Então, essa maioria significa 50% dos votos mais 1. Presta atenção, porque é 50% dos votos mais 1. É diferente de 51% dos votos. Às vezes tem concurso que coloca lá essa pegadinha e a pessoa acaba confundindo. A maioria absoluta significa o quê? 51% dos votos. Não, é 50% dos votos e basta 1 para tirar, para fazer a diferença. Caso no sistema aqui eleitoral brasileiro, caso um dos candidatos à presidência morra, desista ou fique impedido por processo eleitoral, antes do segundo turno, que fique bem claro, antes do segundo turno, a escolha será da maior votação daqueles que ficaram. Portanto, quem não chegou ao primeiro lugar, em segundo lugar, vai ter a escolha. Se houver empate, é eleito o mais velho, ou seja, o mais idoso. Então fique atento que essas regrinhas têm esses detalhezinhos, parecem detalhes bobos, mas que fazem muita diferença na hora de analisar um problema, uma situação problema de um concurso ou de uma prova. Vamos ver então como esse assunto pode ser cobrado em banca. Aqui, gente, eu peguei uma questão do Ministério Público de São Paulo para nós analisarmos. Trata-se de uma interpretação literal da Constituição. É só você lembrar daquela regrinha lá que está na Constituição, das competências privativas do presidente da República. Então, a questão é, analise a alternativa correta. É competência privativa do presidente da República. Aí você tem que olhar. A primeira alternativa, nomear e exonerar ministros de Estado ad referendo do Senado Federal. Letra B, sancionar, promulgar e fazer publicar leis e emendas constitucionais, bem como expedir documentos e regulamentos para sua fiel execução. Letra C, manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos, bem como celebrar tratados e convenções e atos internacionais, desde que previamente aprovados pelo Congresso Nacional, com antecedência mínima de 30 dias. Letra D, conceder indulto e comutar penas com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em leis, podendo delegar tal atribuição ao Procurador-Geral da República. Letra E, editar medidas provisórias com força de lei, podendo delegar tal atribuição a ministro de Estado, observados os limites traçados na respectiva delegação. Então, lembrando aqui que é para você assinalar a alternativa correta em competência privativa do presidente da República. Então, qual é a resposta? Qual é a alternativa que está correta? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Privativamente, conceder indulto e comutar penas
com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, podendo delegar tal atribuição ao Procurador-Geral da República. Vamos ver, então. A alternativa D está correta porque tem uma previsão lá do artigo 84, inciso 12. Combina isso com o parágrafo único da Constituição Federal. Então, o artigo 84 fala: compete privativamente ao presidente da República, aí vem o inciso 12, conceder indulto e comutar penas, tal. Comutar penas, gente, significa substituir pena. E no parágrafo único está estabelecido: o presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos 6º, 12, que é o caso aqui, e 25, primeira parte, aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações. Ou seja, o presidente da República faz a delegação e é específico, só tem esse limite. As demais alternativas estão erradas por quê? Na alternativa A está errada porque o presidente da República não precisa da autorização do Senado para nomear e exonerar ministros. Essa é uma prerrogativa privativa dele que está lá no artigo 84, inciso 1. Já a alternativa B está também correta somente na parte da emenda, porque, segundo o artigo 84, compete privativamente ao presidente da República, aí vem o inciso 4, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Já a emenda constitucional tem a etapa processual individualizada e não precisa de sanção presidencial. Ela é promulgada e publicada pelas mesas da Câmara e do Senado Federal. A alternativa C está errada somente na parte final, quanto ao prazo de 30 dias, pois não existe essa previsão de prazo. E a alternativa E está errada porque medida provisória é indelegável, como nós vimos lá nas espécies normativas quando nós estudamos o Poder Legislativo. Ela não consta no rol do artigo 84, parágrafo único da Constituição Federal para a delegação. Cheio de detalhe, portanto, esse exercício, né? Então, você tem que entender aqui um pouco, né, sobre as competências do poder, né, no caso do Poder Executivo, e você tem que também entender sobre espécies normativas e sobre o processo legislativo. Então, não adianta você estudar só o Poder Executivo, você tem que entender também do Poder Legislativo. É por isso que nós estudamos primeiro o Poder Legislativo para chegar aqui ao Poder Executivo. E aí nós vamos caminhando. Eu espero que você tenha gostado aqui dessa aula. Eu, particularmente, adoro a organização dos poderes, gosto muito desse assunto, é um assunto importante para a nossa vida cotidiana também, não só para concurso. E é um assunto, como é um assunto difícil, quanto mais difícil o assunto parece que mais desafio ele apresenta. Eu espero que você tenha gostado aqui da nossa aula. Comente aqui a sua dúvida e também, por favor, compartilhe aí o nosso curso nas redes sociais. Indique o nosso curso aí nos seus grupos de WhatsApp. Ajude a divulgar o curso. Na próxima aula, o assunto será garantias e responsabilidades do presidente da República. Outro assunto importante também. Espero você lá. Um abraço e até mais.